Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais uma notícia do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. E nesse vídeo nós vamos trazer algumas informações sobre a negociação do Carlos Penha. Ei, Carlos Penha, hein? Vasco mandou contrato, o jogador pouco fez e não vem para o Vasco. Mas com isso, um chileno deve chegar. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E vamos falar sobre um problema que o Vasco está enfrentando e pode prejudicar na situação dos reforços. Uma falta de entendimento entre CNRD, RCE e CBF e a Justiça Comum pode fazer com que o Vasco não tenha reforços nesse primeiro jogo aí do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente vai trazer aqui essas informações aqui para você ficar muito atento sobre tudo que está envolvendo o Vasco da Gama. Então, sobe a vinheta! Vamos falar de Vascão! Salve, salve, torcedor! Vocês já viram aí no início que a gente tem muitas informações para vocês, esclarecer algumas coisas aí que estão rolando também, enfim. Mas antes, sempre mandando aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Falta pouquinho, menos de 5 pessoas para a gente chegar a 5 mil inscritos. Vai dar essa moral a gente aí? Mas sempre agradecendo a você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário. Muito obrigado! E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista scout, eu trago as informações do Vasco aqui, a gente repercute tudo que envolve o Vasco, enfim. Aqui é o lugar de você, torcedor vascaíno, ficar por dentro de tudo, um canal completo onde você pode ter todas as informações, além de ter análise tática, além de ter análise de jogador, a gente sugere jogador, enfim, aqui é completo, meu amigo, então você pode ajudar a gente a chegar a 5 mil inscritos. Falta 5 seres humanos de bom coração para que a gente possa chegar a 5 mil inscritos. Vai dar essa moral pra gente, vai nos ajudar, eu fico muito agradecido. E olha, vamos falar de Carlos de Penha daqui a pouco. Olha, sacaneou o cara, hein? A gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar também sobre a possível vinda de Carlos Palácio. Algumas especulações que estão rolando aí que não batem. E vamos falar também sobre a situação do Vasco em não registrar jogadores. Todo mundo sabe, a gente trouxe essa informação aqui semana passada, que o Vasco teve uma punição por meio da CNRD. Por quê? O Vasco não pagou a situação do jogador Escudeiro lá atrás, aquele presente indigesto de Natal. Só que o que é que aconteceu? O Vasco está fazendo parte do regime centralizador, que faz parte da nova lei da SAF, onde todas as dívidas são pagas por meio de parcelamento e tem que ser pago pelo RCE. Só que a CNRD não reconhece esse tipo de pagamento. Eles exigem um pagamento direto ao credor. O que é que acontece? O Vasco já pagou em juízo, só que o CNRD não aceita e com isso pediu à CBF que fizesse o bloqueio de registro de jogadores para o Vasco. O que é que acontece agora? A CBF ela precisa se pronunciar, assim como a CNRD, sobre a situação do Vasco, já que o Vasco já pagou esse valor e não vai pagar de novo, porque não tem bobo. E aí o que é que acontece? Está rolando uma pequena divergência, porque por causa de questões burocráticas. Isso pode fazer com que o Vasco fique sem inscrever jogadores, principalmente nesta primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E eu não tô vendo fazerem muita pressão. Tem que fazer pressão nisso aí, gente. O Vasco vai ficar sem inscrever jogadores por causa de um erro burocrático deles? Isso é algo que vai acontecer com outros clubes aí que estão fazendo parte da questão da lei da SAF. Por quê? Por causa de problemas burocráticos. O que é que custa alinhar? Agora está na mão da Justiça Comum, que a gente já sabe como é a situação e corre o risco de chegar no dia 12 e o Vasco não ter nenhuma situação e ficar sem inscrever alguns reforços, só poder escrever jogadores livres no mercado, jogadores que vierem de outros clubes. O Vasco não vai poder fazer essa situação por causa de um imbróglio burocrático. Complicado. Mas vamos falar de questão de reforços. Olha, o Carlos de Penha ontem foi anunciado que não vem mais para o Vasco. O jogador chegou a um acordo, já tinha questão salariais, o Vasco já tinha tudo certo com o jogador. Só que, quando o Vasco mandou o contrato para o jogador lá no Uruguai, começou aquela conversa, tá resolvendo os problemas burocráticos e tal, os documentos. Sabe quais eram os documentos? O jogador estava sendo oferecido para outros clubes, foi oferecido para o Internacional, foi oferecido para outros clubes do Brasil. Com isso, o Vasco descobriu e se retirou da situação envolvendo o Carlos de Penha. O que é que acontece? O jogador agora vai para o Internacional. O que é que ocorreu, Léo? Ocorreu a falta de profissionalismo. Quem está no meio do futebol sabe disso. Quando você já tem um acerto, um pré-contrato é enviado, você
tem que assumir. Ou você entra em contato com aquelas pessoas que estão fazendo seu pré-contrato e diz, ó, para mim não dá, receber uma proposta melhor. Só que em momento algum, nem Carlos Depenha, nem seu representante falaram com o Vasco sobre qualquer situação. O Vasco soube por terceiros que estava rolando isso. E aí, meu amigo, acabou a negociação de Vasco e Carlos Depenha. E aí eu vou lembrar uma coisa. Vocês lembram aqui quando eu falei do Carlos Depenha que a galera do Nacional estava revoltada porque ele tinha um possível acerto com eles e resolveu ir para o Vasco? É corriqueiro do jogador fazer isso, né? Infelizmente. Mas vamos que vamos, né? Eu acho que também o Vasco perdeu tempo esperando demais um jogador que já tinha 5 dias só resolvendo problemas burocráticos, né? Algo de errado tinha por aí. Eu acho que todas as partes erraram nisso. E aí, em contrapartida, o Vasco pode trazer um jogador do Internacional. É o Carlos Palácio. O Vasco já tinha feito uma sondagem ao jogador, nenhuma proposta oficial. Só que nesse momento, como o Inter tem mais um estrangeiro e o jogador hoje não está satisfeito no Inter, já teve informações até do jogador estar meio deprimido, não está sendo utilizado na forma que quer, ele se acha sozinho lá no Inter, ele já deu essa declaração, a gente sabe de quem acompanha, o Carlos Palácio sabe disso, muita gente às vezes não vai acompanhar porque não acompanha a situação de jogador, enfim, o Carlos Palácio pode ser um novo reforço do Vasco da Gama. Nesse momento, Vasco e Inter negociam após o acerto aí do Inter com o Carlos Depenha e pode ser que essa situação se resolva nos próximos dias. O que eu tenho a dizer do Palácio, e se ele for acertado com o Vasco, a gente vai fazer a análise, é o seguinte. É um jogador que apareceu no União Espanhola como um meia de bom passe, passe entre linhas, um cara de muita qualidade, sabia organizar a equipe. No Inter virou um ponta, mas um ponta que fica só na ponta. Então, se for colocar ele como ponta aqui no Vasco, vai ser a mesma coisa do Bruno Nazário, um jogador que não sabe jogar preso no corredor lateral. Tem que fazer ele rodar um pouquinho. Se tiver uma troca de posições, é um jogador que pode agregar e muito no Vasco. Mas se for para colocar o jogador como ponta lá, vai ser muito difícil. E tem essa questão também que o jogador se sente solitário no Brasil, né? Chegou até a se especular durante algum tempo nas eliminatórias, né? Que ele sempre é convocado pelo Chile, que este jogador queria ficar no Chile, né? Foi até especulado no Colo-Colo, ele não queria voltar e tal e tal. Jogador que não se sentiu muito bem no Brasil. Vamos ver como é que ele vai fazer aí no Vasco da Gama, com toda essa pressão, que eu já tô vendo gente aí que nem viu o cara jogar, só viu o cara jogar no Inter, nem viu quando ele jogava na União Espanhola, dando opinião. Mas infelizmente, né, a gente tá no mundo democrático, né? E acontece certas coisas. E olha, para deixar bem claro para vocês, eu tô recebendo muita informação e eu tô vendo que é coisa fake. Diego Ribas, outros nomes aí, James Rodrigues. Galera, Joseph Martins. Galera, filtrem bem as coisas que vocês estão recebendo. São coisas surreais. Isso depois acaba criando falsas expectativas ou falsas raivas, ódios em vocês. E depois sobra para o Vasco. A pessoa que divulga certas coisas, ela tem que ter responsabilidade com você, torcedor. Então, esse negócio de Diego Ribas, James Rodrigues, Joseph Martins, nesse momento não existe nada. É mentira, é fake, é gente querendo somente que você clique, dê o like, ou que você assista se for aqui no YouTube, ou se for no Twitter, que você dê engajamento. Não caiam nessa, porque isso não existe. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!